limpar a sua casa? Parece que quer limpar mesmo toda a casa. Ora, quer limpar até o jardim? É, eu já vi que você quer limpar até as ruas da sua cidade. Puxa, talvez essa seja a solução para os engarrafamentos. E agora se meteu em encrenca. Tá aí um jeito de resolver os seus problemas. Esta foi mais uma de nossas historinhas educativas. A Pantera Cor-de-Rosa volta já já. Puxa, onde foi que conseguiu esse barquinho novo? Eu não quero assustá-lo, mas acho melhor que esse motor funcione. Depressa! Parece que o seu barquinho vai fazer uma viagem só de ida. Falta de sorte. Espere, o motor está funcionando? Dá pra acreditar? Não precisa ser tão violento. Jornal da Cultura. Apoio App Bradesco. Pegue crédito sem gastar seu 3G. Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Olá, boa noite. Reforma trabalhista entra em vigor amanhã e o governo admite revisar pontos da nova lei. E o Jornal da Cultura tem muito mais. Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso defende que o governador Geraldo Alckmin assuma a presidência do PSDB. Em plena discussão sobre reforma da Previdência, Rodrigo Maia dá uma semana de folga aos deputados. Há 80 anos, Getúlio Vargas promulgava a Constituição de 1937, dando início à ditadura do Estado Novo. Construiu as bases fundamentais para o desenvolvimento e o crescimento. ONU alerta para possível guerra envolvendo Arábia Saudita, Irã e o grupo xiita Hezbollah. Após provocar debate sobre inclusão de deficientes em sala de aula, exames do Enem se encerram no domingo. Eu gosto da inclusão, dos surdos e ouvintes juntos. Mais um parque, o 16º, é fechado em São Paulo por ameaça de febre amarela. Tubarões atacam submarino da BBC de Londres que fazia documentário sobre o fundo do mar. E na bancada temos dois pensadores, o historiador Marco Antônio Villa e o filósofo Mário Sérgio Portela. Participe com perguntas e comentários através do Twitter na hashtag Jornal da Cultura. As mudanças das leis trabalhistas entram em vigor amanhã. Sindicalistas contrários às novas regras protestaram hoje em várias cidades. As centrais sindicais organizaram atos contra a reforma trabalhista em várias cidades, como Belo Horizonte, Curitiba e Salvador. Em Brasília, foi próximo ao setor dos ministérios. Em São Luís, no Maranhão, manifestantes queimaram barricadas, bloquearam o trânsito e provocaram congestionamento. Indígenas participaram do ato. Em São Paulo, a síndica deste condomínio, com 37 funcionários, espera a entrada em vigor da reforma para contratar mais 2 profissionais. Existe essa possibilidade do intermitente, né, que a gente está pensando nessa possibilidade, para que a gente não tenha aí um aumento muito grande na nossa folha, né? A criação da modalidade de trabalho intermitente por hora ou diária com os direitos sociais garantidos é um dos cerca de 100 pontos da reforma da CLT. A mudança inclui a possibilidade da divisão do período de férias em 3 vezes, demissão em comum acordo entre patrão e empregado com pagamento da metade do aviso prévio, jornada de 12 horas por 36 de descanso, trabalho remoto feito em casa, terceirização da atividade fim, acordos coletivos entre empresa e empregado com força de lei e fim da obrigatoriedade de pagamento do imposto sindical. Alguns itens da reforma trabalhista devem ser modificados. Para cumprir uma promessa feita aos parlamentares em troca da aprovação, o governo prepara uma série de ajustes. A ideia é apresentar o texto ao Congresso na próxima semana.
Para esta conselheira da OAB de São Paulo, a reforma é necessária. Nós estamos numa época em que a CLT de 43 ela precisava mesmo ser reformada, tinha muito artigo a mais, tinha muito artigo de menos. Não vai reduzir o benefício, vai desonerar um pouco a folha do empregador, né? Este advogado diz que as mudanças vão diminuir os direitos do trabalhador sem garantir aumento de emprego. A partir do momento que ele se tornar um trabalhador intermitente, um trabalhador terceirizado, temporário, que em um trabalho que não vai assegurar ele uma renda mínima, ele obviamente não vai consumir, né, da mesma forma em que ele consumiria se fosse um trabalhador empregado. Isso vai refletir fatalmente na economia. Para o ex-ministro do Trabalho, Almir Pazianotto, é preciso dar um tempo para as mudanças acontecerem. Uns dirão, não, ela vai gerar empregos. Outros dirão, ela vai destruir empregos. Eu direi, tenham cautela, vamos esperar ela entrar em vigor e, a partir daí, passar a análise dos seus reflexos. Então, Mário Sérgio Cortella, boa noite. Olá. Essas mudanças são positivas? Algumas delas são necessárias, mas há uma forma muito nebulosa nessa legislação. 74 anos, né, de vigência de uma legislação, na hora dela ser modificada, ela o será. Está sendo com falta de clareza. Por exemplo, em relação a quem já está no mercado. Aqueles que já estão, por exemplo, registrados. Há um debate hoje em relação, inclusive, a pessoas que são da área, né, nos tribunais do trabalho, sobre se essa nova legislação se aplica também a quem já está. Ou se aquilo que aí está fica protegido pela legislação anterior. Um contrato em vigência, ele terá que ser descaracterizado para poder entrar a nova legislação, ou ela altera direito adquirido? Então, eu acho que há uma certa nebulosidade muito forte que pode até apagar um pouco das coisas que são necessárias em relação à flexibilização até de jornada, reordenamento quanto, por exemplo, horário de almoço, que é uma coisa que pode até ser mexida. Há uma dificuldade, né, em relação à necessidade de se fazer valer, né, o acordo entre o patrão e o empregado acima até do que aquela legislação colocar. Então, acho que numa coisa que é tão antiga, né, fazer uma modificação que deixa mais confuso, acho que isso vai de novo para os tribunais. Já é a área de direito do trabalho aquela que mais tem, né, ações do cotidiano. Eu acho que vai continuar desse jeito. Marco Antônio Villa, boa noite. Boa noite. São demandas dos novos tempos, Villa? Olha, eu ficaria com as palavras, sábias palavras do ministro Almir Pazianotto, né, que tem uma longa história como advogado trabalhista no pré-64, no pós-64, né, depois como deputado estadual, depois como secretário estadual do Trabalho, depois como ministro do Trabalho, depois no Tribunal Superior do Trabalho, que inclusive chegou a presidi-lo e tal. Cautela. Vamos ver o que vai dar. E por que eu digo cautela? Quando foi criado o Fundo de Garantia, nunca me esqueço, as mesmas correntes que estão atacando hoje a reforma trabalhista atacaram a criação do Fundo de Garantia, que dizia que estava tirando direitos dos trabalhadores. Foi no governo Castelo Branco. O que aconteceu? O Fundo de Garantia hoje é considerado uma grande conquista dos trabalhadores, fundamental, inclusive, também para as grandes obras públicas na área do saneamento básico. Mas, na época, se você ler todos os jornais, né, identificado com essas correntes que hoje criticam a reforma trabalhista, eles diziam que estava retirando a estabilidade dos trabalhadores. A estabilidade era uma farsa. Você ficava 10 anos, a empresa que você trabalhava falia, você ficava sem um centavo de indenização. Mas eles diziam que estava tirando os direitos dos trabalhadores, que era o imperialismo americano com os traidores da pátria. Tudo conversa fiada da história mostrou uma outra coisa, né? Por isso, cautela é fundamental. Segundo, o Brasil precisa entrar na segunda metade do século XX. Na segunda metade do século XX. Nós já estamos no século XXI, mas o Brasil é um país atrasado. O Brasil é o extremo ocidente. O Brasil é muito longe, né? Precisa modernizar as relações de trabalho, que no mundo inteiro estão modernizadas. Essas relações do trabalho do Brasil não existem em lugar algum do mundo, em grandes democracias, em grandes economias. Se existe no Brasil e os outros estão muito melhores que nós, há alguma coisa de errado, não com eles, mas conosco. Eu acho que ela tem uma questão, por fim, William, fundamental. Acabar com o imposto sindical. Realmente nós teremos pela primeira vez o surgimento de sindicatos que representem a classe trabalhadora. Mas eu sou mais radical. Eu sou contra a unicidade sindical. Eu sou a favor da pluralidade sindical, como tem em qualquer país democrático. Vários sindicatos na base. Por que um só? Isso é ditadura fascista. Isso é Estado Novo. Isso é da ditadura sanguinária de Getúlio Vargas. Aquele sindicato único,
controlado pelo Estado. Só foi rompido isso em 88. Então eu quero ver agora com o fim do imposto sindical se os pelegos, os traidores da classe trabalhadora, que controlam a maioria dos sindicatos e as centrais pelegas, se eles vão ser representando os trabalhadores. Agora vai ter que ganhar no gogó, na luta, no trabalho, na defesa da categoria e não sentadinho na sede faraônica dos seus sindicatos, ganhando milhões e desviando o dinheiro dos trabalhadores. Eles são traidores da classe trabalhadora. E o Vila está certo, especialmente nesse ponto, em relação à questão, né, do imposto sindical. Essa, sim, é uma modificação que tem que ser feita. Faz parte das normas da Organização Internacional do Trabalho. A própria CUT, né, que hoje se objeta uma parte daquilo que é a reforma, ela foi a grande defensora, no ano passado não tão distante, da não existência do imposto sindical. Por isso eu acho isso, sim. Né, eu acho que o Vila pega aí uma coisa que é muito forte, né, nessa direção. O restante, acho que o ministro Pazianotto chamou a atenção. Está, assim, ainda meio balançando. Agora vai ter que mostrar quem é sindicato de fato, né, e quem representa, porque esse imposto ele financia, né, uma certa tranquilidade. Olha, assim, mas já excessiva. tem pedido para voltar o imposto sindical no Congresso Nacional. Inclusive porque tem centrais sindicais, confederações. Sei não, pré-eleição. É sindicato, federação e confederação. Teve confederações que o mesmo dirigente ficava 30 anos, 40. E é bom lembrar, só para concluir, só para não estender, desculpe, que os empresários também têm empresários pelegos nas centrais. Né? A Federação da Agricultura de São Paulo, sabe quando o senhor Fábio Meirelles é presidente? Desde 1975. Da pré-história, do Neolítico. Ele já era presidente da Federação da Agricultura. Então estão em pelegos os dois lados. Precisa ter representação séria dos empresários e séria dos trabalhadores. Muito bem, olha aqui, ó, o Anísio Nunes, é uma pergunta, eu vou fazer a segunda. A Vânia Dorásio, percebam que os manifestantes são quem não trabalha. O Anísio Nunes está perguntando que a bancada acredita que o Brasil está pronto para a pessoa jurídica nas relações de trabalho? Acho que ainda não. Eu acho que nós temos todo um caminho nessa trajetória, porque há uma reordenação, ou um reordenamento, digamos, muito mais sério para que isso seja feito, né? Nós não temos ainda essa forma de trabalho no nosso cotidiano. Isso exigiria um nível de confiabilidade, né, das instituições e até dos contratos, né, que a gente não tem ainda. Acho que é precário imaginarmos essa direção. Não sei se o nosso, né, Tribunal Superior do Trabalho vai dar alguma orientação normativa, ou que ela virá, né, da nossa estupenda, né, e laborosa Câmara, né, Federal nesse momento em relação a esse caminho. Do contrário, é um risco, sim. PJ. Vamos ver o que vai acontecer, porque tem muitas relações novas que foram criadas. Por exemplo, no campo do jornalismo, hoje grande parte dos jornalistas não são seletistas, são pessoas jurídicas tal. Foram criadas outras relações, que têm suas vantagens e suas desvantagens, né? Vamos ver, eu acho que a gente não tem que ter medo do novo. Nós nos agarramos a coisas muito antigas. Daqui a pouco alguém vai falar sobre lei de remessa de lucros das empresas estrangeiras, vai falar em multinacionais, né? Vinha aquele gráfico do Brizola das perdas internacionais, você não parava de subir o gráfico. Então a gente tende a entrar no século XX. Se a gente entrar na segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, eu já fico satisfeito. E um dia pode ser que o Brasil entre no século XXI. Tem de modernizar. Se não der certo, tiver problemas, cabe às categorias se mobilizarem e mudar. Pressiona o Congresso Nacional, mude. Mas nós temos de tirar aquela coisa arcaica, pesada. Não acho que a garantia ditadura Estado novista não deu nada aos trabalhadores. O que os trabalhadores têm foi conquista dos trabalhadores. Há 80 anos, Getúlio Vargas promulgava uma nova Constituição e dava início à ditadura do Estado Novo. O regime autoritário lançou as bases da industrialização e reconheceu os direitos trabalhistas no país. Trabalhadores do Brasil, aqui estou como colaborador direto da obra de reconstrução política e econômica da pátria. Faz 80 anos que Getúlio Vargas prometia um novo Brasil. Vargas ordenou o fechamento do Congresso Nacional, afastou governantes que se opunham ao regime e centralizou todo o poder, acabando com partidos políticos e suspendendo as eleições. A repressão levou à prisão milhares de brasileiros, entre os mais famosos, a escritora Pagu, o militante Carlos Marighella e o escritor Jorge Amado.
Durante o Estado Novo, Vargas criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. A função, censurar os meios de comunicação e fazer propaganda do regime. Um dos maiores legados de Getúlio foi o populismo. Graças à liderança carismática, Vargas foi apelidado de pai dos pobres. O desenvolvimento industrial ganhou força no Estado Novo. Durante o regime, que terminaria em 1945, foram criadas estatais, como as companhias Vale do Rio Doce e Siderúrgica Nacional. A relação entre trabalhadores e patrões pode ser dividida entre antes e depois de Getúlio. Vargas criou a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que a partir de amanhã será flexibilizada com o início da reforma trabalhista. Aquele que olhou o país, embora o chamem de ditador num período, mas o país construiu uma nação, construiu as bases fundamentais para o desenvolvimento e o crescimento. O cientista político Sérgio Fausto tem uma visão diferente do Estado Novo. Ele criou uma casta sindical que vivia dos favores do Estado e que, a meu ver, atrofiou a possibilidade de uma representação mais genuína da sociedade brasileira junto ao Estado. O Vila, a herança de Vargas tem mais pontos positivos ou negativos? Eu queria só lembrar os mais novos, e não tão mais novos, que a ditadura do Estado Novo, o golpe de 10 de novembro de 1937, fechou o Congresso Nacional, todas as Assembleias Legislativas, houve intervenção em todos os estados, onde foram nomeados governadores, interventores pelo governo central, e todos os prefeitos foram nomeados pelos interventores. Ou seja, portanto, o Estado brasileiro controlava todo o executivo, fechou o legislativo e asfixia o poder judiciário. É uma ditadura sanguinária, a ditadura que mais matou no Brasil. A repressão não é só em 37, começa em novembro de 35, quando os comunistas prestaram um grande serviço ao Getúlio Vargas, indo para uma insurreição que o governo sabia que ia ocorrer de novembro em 3 cidades, Natal, Recife, Rio de Janeiro, foram presos, teve os processos e a partir dali, até chegar a 37, quando veio o golpe, é colocado um estado de emergência. E o Tribunal de Segurança Nacional, vocês não imaginam a barbárie, acusados pelo Tribunal de Segurança Nacional eram agredidos em audiências. Luiz Carlos Prestes, por exemplo, foi agredido por um guarda, preso no início de 36, processado, condenado a 30 anos de prisão, é agredido por um guarda em plena audiência. O tribunal era de uma... As torturas, né, começam em larguíssima escala, torturas políticas, na ditadura do Estado Novo e já antes, desde 35. Volto a dizer, né, que para a sociedade brasileira mesmo, a ditadura começa em 35. Harry Berge, um alemão preso durante a rebelião 35, o seu advogado Sobral Pinto invocou, é para ele, não para a pressa, invocou para ele a lei de proteção aos animais, né? O grande advogado Sobral Pinto, símbolo dos advogados brasileiros, para proteger seu cliente, a lei de proteção aos animais. Impôs tantas prisões que não havia presídios suficientes, colocava em navios. Violência, repressão, condenações absurdas. O Tribunal de Segurança Nacional, você só podia ter 2 testemunhas. Se tinha mais que 5 réus, não podia ter mais que 10 testemunhas, porque era 2 por cada um. O defensor tinha 15 minutos, o promotor 15 e o juiz tinha 30 minutos para dar a sentença. Olha a loucura que era aquilo. Então, essa ditadura sanguinária, assassina, de um ditador assassino, ao mesmo tempo, concede direitos aos trabalhadores, que é a luta histórica dos trabalhadores de 1917, 1919, da década de 30. Não foi uma concessão do Estado, foi uma conquista dos trabalhadores. E ele atou os sindicatos ao Estado, né, só podendo ter sindicato aquele que fosse dada a carta pelo Ministério do Trabalho. E, por outro lado, teve algumas medidas no campo econômico. Agora, os mais perseguidos pela ditadura estado-novista, que foram os comunistas, são aqueles que vão construir essa imagem citada aí do Getúlio nacionalista, defensor dos trabalhadores. A metamorfose histórica mais radical da história do Brasil foi feita sob Getúlio Vargas. O ditador virou democrata, virou nacionalista e defensor dos trabalhadores. Não foi nada disso. Ele foi um ditador sanguinário, mas que ao mesmo tempo quis atrelar os trabalhadores ao Estado. Eu não tenho nada de positivo. Ditadura para mim é zero. Não gosto de ditadura e não vejo nada de positivo em ditadura. Cortella. Acho que, né, o Vila lembra bem aquilo que foi o papel
né, daquilo que foi também a chegada de um tipo específico de elite econômica dentro do Brasil ao poder. É lógico que não foi só Getúlio que fez isso, nenhum homem sozinho, né, tem toda a autoridade para fazer tudo isso que, com razão, né, o Vila elencou. Não dá para ele fazê-lo sem que ele tenha toda uma estrutura de apoio, de sustentação no campo, não só, né, da organização do poder armado, como também em relação à sustentação econômica. Mas é curioso mesmo o quanto que Getúlio ficou na memória afetiva brasileira, como sendo alguém que se aproximava quase que da santidade, da paternidade. A ideia mesmo de pai dos pobres, que tanto se refere, ela aparece assim, né, em toda a nossa trajetória. Quase sempre, quando se fala de um governo que cuidou, né, dos trabalhadores, se menciona, né, o governo do Getúlio. E é claro que tudo isso que o Vila trouxe à tona é absolutamente verdadeiro. Ele não deixou de fazer algumas coisas que criaram base da nossa industrialização. Mas, de uma certa maneira, né, é algo que é curioso, porque se olhar do ponto de vista histórico, até depois, mais adiante, quando ele é eleito, né, e não toma o poder, e mais tarde, quando se suicida, né, em 1954, o impacto da nação é fortíssimo. Imaginar que isso aconteceu há 80 anos, né, a chegada dele ao poder, e depois, há 60, né, e poucos anos, que ele suicidou, e ainda hoje essa memória está, exceto, claro, um pouco no estado de São Paulo. Se você que nasceu em Minas Gerais talvez não tenha notado ainda, mas São Paulo é a única cidade das grandes que não tem nenhuma rua chamada Getúlio Vargas, né? Se você olhar no Rio de Janeiro, a Avenida Presidente Vargas, você tem praças, a cidade de São Paulo não tem nada. A história tem essa ironia, né? A Avenida 9 de Julho, que lembra exatamente a oposição dos paulistas ao governo, né, que Vargas governo assumido, ela foi inaugurada por ele, pelo próprio Vargas. Então, o Brasil tem um pouco esse tipo de acerto. Agora, que a ditadura Vargas, ela foi, né, de uma hemorragia, né, de morte, de coisa, é impressionante a santificação que ele sofreu depois, né? O Franz Josef, pai dos pobres e mãe dos ricos, o Fabrício Carmanara, sindicalista, adora o Estado Novo. A troca de comando do PSDB agravou a crise interna do partido, que ainda não definiu se continua ou não na base do governo. Hoje, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso defendeu que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, assuma o controle do partido. Por uma rede social, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso apelou ao bom senso do PSDB. Disse acreditar que o reestabelecimento da coesão com tolerância à variabilidade de opiniões requer do atual presidente interino, Alberto Goldman, criar condições para que líderes experientes e respeitados, como o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, assumam posição central no partido. Ontem, Alckmin se posicionou contrário à saída do senador Tasso Gereissati da presidência interina do partido. Tasso foi destituído pelo senador Aécio Neves. No lugar entrou o ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman. Ele é aliado do ministro das Relações Exteriores, Aloísio Nunes, e do senador José Serra. E a indicação de Goldman tem o apoio do Palácio do Planalto. O ex-governador não manifesta opinião sobre o possível desembarque do PSDB da base do governo. Aécio Neves afirmou que a troca foi feita para garantir a isonomia da disputa à presidência do partido. Tasso concorre ao cargo com o governador de Goiás, Marconi Perillo. Depois, Aécio admitiu que a mudança ocorreu em meio à pressão de ministros tucanos. A destituição de Tasso virou tema de debate no plenário da Câmara. Rasgaram e jogaram no lixo a história do PSDB. Nós queremos construir um projeto de futuro e precisamos trabalhar nossa unidade. Tasso ocupava a presidência interina desde maio, quando Aécio se afastou depois de ter sido gravado pedindo R$2 milhões ao empresário Joesley Batista, da JF. Aécio diz que negociou a venda de um apartamento no Rio com Joesley. A troca no comando do PSDB terá impacto na eleição do ano que vem. O escolhido na convenção marcada para dezembro vai ter um mandato de 2 anos e estará à frente do partido durante a campanha eleitoral. A legenda receberá o terceiro maior volume de verbas do recém-criado Fundo Público de Campanha, atrás do PMDB e do PT. Sem recursos privados, os candidatos terão que contar com o apoio da cúpula do partido. A confusão no ninho tucano agitou ainda mais os partidos do Centrão, como PP, PR e PTB, que ameaçam paralisar as votações na Câmara se a reforma ministerial
não sair até o final do ano. Cortella, enquanto o PSDB se implode, os concorrentes batem palmas, não é? Mas claro, né? É uma coisa muito, muito forte isso dentro do PSDB hoje, porque expõe as vísceras de uma discussão que está aí no circuito há um certo tempo já. Isto é, né, como a gente já brincou aqui outras vezes, mencionando alguns analistas que dizem que hoje o PSDB é o PMDB do PMDB, né, aquilo que o PMDB sempre fez, né, e continuou fazendo. Hoje o PSDB faz como se fosse ele. Né, o PMDB, se o professor Franco Montoro não tivesse falecido em 1999, se o ex-governador Mário Covas tivesse falecido em 2001, eles ficariam numa tristeza danada, sem mencionar, né, o Ulisses Guimarães, que, embora não fosse do PSDB, tinha também, né, uma capacidade de influência. Acho que Fernando Henrique Cardoso, quando hoje propõe algumas ideias, ele traz à tona algo que não se discutiu tanto, porque a reação do senador Tasso Gereissati, ela é marcada por uma fala muito pesada. Há um momento que ele diz, temos diferenças, Aécio Neves e eu, inclusive algumas delas do campo ético. Né? Essa fala feita dentro de alguém que faz parte, né, do mesmo grupo, ela é muito forte, né? E nesse sentido, o Brasil não ganha muito com essas questões, né? Embora não tenha toda a simpatia no dia a dia por esse tipo, né, de aproximação feita, ainda assim, a nossa democracia fica mais sólida quando um partido como o PSDB consegue se estruturar também, né? Afinal de contas, ele é, né, uma das trajetórias no Brasil pós-período autoritário. Por isso, não é que eu fico agradado, né? Então, olha, que legal, agora eles estão lá decidindo. Não, ao contrário, eu acho ruim, né? E acho que quando o Fernando Henrique intervém, isso é uma coisa necessária. Afinal, ele não é só o presidente de honra do partido, ele é uma referência também, né? E nessa hora é preciso que se mexa. Agora, não sei qual será a resposta do Aécio à fala do, né, Tasso Gereissati, de que a diferença entre eles é de natureza ética. Eu não tenho toda a clareza. Né? Talvez fosse quase que chegado a dizer que também acho, né? Mas pode ser, né? A discussão é um pouco mais séria e mais funda até. Ô Vila, por que o Aécio Neves está colocando lenha nessa fogueira? Os paulistas não votaram favorável a ele? Os três senadores. Os três senadores? Os três senadores. Porque parece que ele está dando um troco em alguém, mas está implodindo o próprio partido. É uma situação política complicada. Eu acho que é saudável isso. Sabe o que é bom? Partido político precisa ter disputa. Só não tem disputa em partidos monolíticos, partidos comunistas, ou dominado por caudilhos, como o PT. Aí não tem disputa. Aí o criminoso de São Bernardo determina quem é candidato e todo mundo segue igual carneirinha atrás. Então, disputa faz parte. E tem de discutir a questão ética. O PT não discutiu a questão ética internamente. Todos os criminosos do Petrolão continuam lá. O PMDB discutiu a questão ética? Não. Todos os criminosos do PMDB continuam lá. Tem pessoas boas, como Jarvis Vasconcelos, por exemplo, que nunca se misturou com essas coisas. Aí, no PSDB, tem um grupo corrupto grande, liderado por Aécio Neves. É evidente, todo mundo sabe quem ouviu a gravação, né? E é uma coisa estarrecedora tal aquilo. E além da imagem do Aleijadinho, que até hoje ele não me explicou que ele estava querendo vender, né? Como ele obteve aquela imagem. Ele podia explicar pra gente, manda pra gente aqui, a gente lê e tal. Então, aquela imagem do Aleijadinho até hoje não está explicada. Eu trabalhei em Minas, eu sei o que fazem com as imagens das igrejas, né? O senhor sabe o que eu estou falando, deve ter entendido. Então, a questão que se coloca é que ele quer, de toda forma, manter algum tipo de controle do partido, porque ele sabe, se não tiver o foro privilegiado, o mandato dele termina agora em 2018. Ele não será reeleito senador por Minas. Não será. Então ele vai tentar ser candidato a deputado federal, porque ele sabe, se perder o foro, ele cai na primeira instância. E se cai na primeira instância, se for, por exemplo, na Lava Jato, em Curitiba, com o juiz Sérgio Moro, ele vai para a cadeia. E ele sabe que vai para a cadeia, né? Porque ele sabe que cometeu ilícitos. Nesse caso, ele faz essa disputa fratricida. Então, a discussão interna é bom, tem de falar. Quando o Tasso contrapõe, e o Tasso, eu tenho várias críticas a ele, mas não posso ter nenhuma crítica no campo ético, e olha que ele foi 3 vezes governador do Ceará, senador, etc. Quando eu coloco essa questão, ele está criando a polarização, e é saudável para a democracia. Ou seja, há um campo ético e um não ético que está do lado de cá. E tem de ser resolvida no interior do partido. E envolve o apoio ao governo, que é uma questão complicada, né? A retirada dos ministros, são 4 que estão lá no governo do PSDB, entenda-se, que estão no governo. É saudável, tem de discutir, essas coisas têm de vir a público, faz bem para a democracia, lavar roupa pública da ética, do respeito ao dinheiro público, é bom para a democracia. Quanto mais discussão, melhor. Onde tem silêncio, tem caudilho, né? E onde tem caudilho, não tem democracia. A Nancy Correia, todo partido político só perde quando protege denunciados. A resposta tem que vir nas urnas.
Recém-chegado de uma viagem internacional que durou 9 dias, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, deu folga de 1 semana aos parlamentares. Apesar das negociações em torno da reforma da Previdência, Rodrigo Maia não marcou nenhuma sessão de votação para a semana que vem, em razão do feriado da Proclamação da República, na quarta-feira. Perguntado sobre a folga pelo repórter da TV Bandeirantes, Juliano Dipp, Maia se irritou. Não quer falar sobre? Como é que eu não quero falar? Que folga? Folga da semana que vem. Que folga onde? Aqui. Vai ter sessão não? Vai ser folga para os deputados? Quem é que deixa de trabalhar? É isso que eu estou perguntando para o senhor. Não, todo mundo trabalha. Aonde? Eu trabalho no Rio, em Brasília. Por que o Rodrigo Maia está nervosinho? O repórter não pode perguntar? Parece aquele regime autoritário que o repórter não pode chegar e fazer uma pergunta para o parlamentar. Querem só chapa branca. Só elogiar, né, senhor Rodrigo Maia? Mas, Vila, não é um absurdo? É um folga absurdo. de uma semana? É um absurdo. Isso é um tapa na cara do brasileiro. Eu vou pegar, a piada não é minha, é do Cortella. É o fuso horário. Eles viajaram muito, eles estavam em 3 países, vamos lembrar, Israel, Itália e Portugal. E demora para se acomodar, você chega, está em outro fuso horário, outra alimentação, etc. Agora, é um escândalo. Na semana, ele ficou fora quase 10 dias, levou um séquito de 10 deputados com ele. Um deles eu perguntei, Rubens Bueno, vou falar o nome dele, que é um bom deputado, mas eu perguntei para ele na Jovem Pan, PPS Paraná. Eu falei, pô, o senhor o que vocês foram fazer na Itália? Ele falou, porque em Pistoia tem o Monumento da Febre. Eu falei, eu sei que tem. Nós precisamos ir lá para acender a pira. Eu falei, mas tem um embaixador brasileiro. Roma tem 2 embaixadores do Brasil. Um para o governo italiano e outro no Vaticano. Pô, manda os 2, não manda um, né? Não, foi viajar, foi passear. Então, o que acontece? Não tem tramitação. Essa semana agora tem por causa do 15 de novembro, por isso que eles já emendam. Como a semana em Brasília tem 2 dias e meio, é de terça até a quinta-feira, uma parte da quinta-feira, então não tem agora, ou seja, o ano legislativo, na prática, infelizmente terminou. Não vai ter mais nada, porque no início de dezembro todo mundo já está esperando o Papai Noel em Brasília, aí eles vão embora, aí tem o início do ano legislativo, que é na primeira semana de fevereiro, como dispõe a Constituição. Só que logo depois tem o Carnaval, aí ninguém é de ferro. Então eles não vão vir, vão vir só depois do Carnaval. Ou seja, o ano legislativo, que termina agora para eles, para nós não. Termina o ano 31 de dezembro. Para eles já terminou. Eles voltam depois do Carnaval e é ano de eleição. Com o ano de eleição, o quórum vai ser muito baixo. Ou seja, eles só vão retornar ao trabalho mesmo em 2019. Agora, esse empenho, que é nada empenhado, e ele é seletivo. Por exemplo, quando, do afastamento da presidente Dilma, a Câmara trabalhou de maneira intensa dia e noite, fez serão, fizeram convocação, foram para todo lado. Né? Nunca o nosso legislativo se juntou, né, com tanta aplicação, tanta intensidade. E parece que o país agora, ele não está com questões assim tão sérias, então dá para dar uma parada. Aliás, como lembrou, Vila, para comemorar a República. Claro, né? dia 15. A ideia claro que no dia da República, a gente não canta só o hino da República, mas canta o hino nacional também, e claro que lembra, deitado eternamente, em berço esplêndido, dá uma paradinha. É algo despropositado. Acho que quando, né, o Juliano vai lá e faz a pergunta e ele se irrita, aquela irritação talvez não tenha a ver diretamente com a pergunta feita. Né? Ele já entrou naquele circuito e aí só mexeram naquele canto. Mas que é estranho, né? É assim, tanto esforço para algumas coisas, tanta junção na hora de defender, de votar que o presidente não pode ser acusado, etc. E agora, de repente, nós estamos no fim do ano mesmo, já está chegando, está na hora de fazer compra, então vamos tirar férias um pouco. Vamos lá, mas gostei do repórter da Band. Ele fez muito bem assim, não ser chapa branca. E tem de perguntar o que eles não gostam de responder. Exatamente. Pergunte e os coloque em situações como essa aí, que ele tem que revelar que realmente vão ficar de folga. O ex-deputado do PT e ex-ministro da Casa Civil, José Disseu, poderá ser beneficiado com uma aposentadoria de R$ 9.000 mensais. A quantia tem como base os 10 anos que ele exerceu o mandato de deputado. Disseu fez o pedido em abril à Câmara e já tem um aval da área jurídica. A decisão final caberá ao presidente da Casa, Rodrigo Maia. Disseu foi condenado a 30 anos de prisão pela Lava Jato. Em 2005, teve o mandato de deputado cassado por se envolver no mensalão. Desde maio, ele está em liberdade, usando uma tornozeleira eletrônica. Veja a seguir, líder do Hezbollah acusa a Arábia Saudita de declarar guerra. E como está a recepção aos alunos deficientes nas escolas? Tema discutido esta semana a partir da redação do Enem. Voltamos já já.
Ela é talvez a principal romancista urbana da história do Brasil. Uma voz que queria se afirmar na literatura e se afirmou. Ela era uma mulher à frente do tempo dela, muito corajosa e muito talentosa. Preconceito. E disse, escuta, Lígia, você é bonita, tem bonitas pernas. Por que esse negócio de escrever? Foi muito bom eu ter sido agredida, porque nessa agressão eu criei força. Lígia, uma escritora brasileira. 23 de novembro, nos cinemas. O que eu tenho de melhor é o que eu escrevo. Sou Alex Manente, deputado federal. Meu trabalho é marcado por ética e coerência. Votei a favor do impeachment da Dilma. É pelo Brasil que nós votamos sim! Assim como votei e sou a favor da investigação do Temer. Nós votamos pelo prosseguimento da denúncia. Porque nós precisamos combater a corrupção onde quer que ela esteja. Participe com a gente. Acompanhe o nosso trabalho pelas redes sociais. Vamos começar? Dá licença. Ah, olha o coraçãozinho, que bonito. Ih, gente, tem outro. São gêmeos. Quer dizer, não. Tem mais um. São 3 gêmeos. Não. São 4. Peraí, amor, vai onde? Eu sei lá, eu preciso resolver isso, vender alguma coisa, pegar um crédito. Tá se complicando, papai. Faz no app. Epa. No app Bradesco, você pega crédito sem gastar seu 3G. Ih, desliga isso, doutor. Bradesco, pra frente. Eu sou o Rodrigo. É percorrendo o estado e ouvindo as pessoas que a gente consegue entender de verdade o que elas precisam. Essa proximidade nos dá força para vencer a crise e fazer diferente. O resultado está aí, no Via Rápido Emprego, no Café da Manhã do Bom Prato, nas 85 mil novas moradias entregues em todo o estado. Tirar as ideias do papel e melhorar a vida das pessoas. É assim que trabalho. Eu sou o Rodrigo e quero fazer ainda mais por São Paulo. Já no Metrópolis, como é que está seu fim de semana? Está afim de uma balada? Tem balada literária homenageando o poeta Torquato Neto. E que tal cinema numa tela gigante ao ar livre? Depois do Jornal da Cultura e também ao vivo no YouTube. Neste domingo acontece a segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os candidatos vão fazer as provas de matemática e ciências da natureza. E uma das preocupações com os organizadores do exame é com a inclusão de deficientes. Não fosse a presença da intérprete, ninguém diria que a Fernanda e o Davi têm deficiência auditiva. São 12 classes inclusivas nesta escola de Barueri, na Grande São Paulo. 1.121 alunos com necessidades especiais em toda a rede municipal. Aos 19 anos, a Fernanda sempre estudou em classes que misturam alunos com e sem deficiências. Eu gosto da inclusão, os surdos e ouvintes juntos. Mesmo que eles falam um pouco, nós conseguimos nos comunicar. Eles precisam aprender, eles estão aqui para aprender, então respeito é o principal. E quando a gente inclui, um aluno em uma sala e que esse aluno tem uma situação de aprendizagem que requer um outro olhar, todo mundo ganha. Em todo o país, pouco mais de 1 milhão de estudantes com necessidades especiais estavam em escolas públicas e privadas no ano passado. Em 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência assegurou a educação inclusiva em todos os níveis. Apesar de avanços no campo legislativo que permitem que mais escolas tenham projetos de inclusão, alguns pais preferem que seus filhos estudem em unidades voltadas exclusivamente para alunos com necessidades especiais. É o caso da Maria Raquel. Ela se mudou de Minas Gerais porque a filha Stephanie não se adaptou na escola inclusiva. Voltou para São Bernardo do Campo, em São Paulo, onde existe uma unidade só para alunos com deficiência. O que ela não aprendeu esse tempo todo, ela aprendeu aqui. Agora já está aprendendo a ler e escrever, coisa que ela não fazia. Quando falam, todas as escolas têm que ter Libras, todo mundo deveria ter Libras, mas não existem profissionais capacitados para dar Libras no Brasil inteiro, né? O desafio da formação educacional dos surdos foi tema da redação do Enem este ano. Para o exame, que terá a segunda etapa neste domingo, estudantes com deficiências contam com provas em braille para cegos e com tamanho de letras maiores para deficientes visuais.
tradutor-intérprete e videoprova em Libras, a língua brasileira de sinais. E até profissionais que ajudam na transcrição das respostas de candidatos impossibilitados de escrever. Hoje nós entendemos que os surdos devem ser tratados como diferentes de nós ouvintes, né? E não como pessoas deficientes. Esse tema já vem uma discussão aí há mais de década, né? Mas as escolas hoje estão preparadas para essa educação inclusiva? Ainda não do ponto de vista da operação da estrutura, mas é mais do que necessário que seja feito. Afinal de contas, como a gente sempre diz, reconhecer as diferenças não significa elogiar as desigualdades. Nesse sentido, as crianças e jovens que têm algum tipo de diferença em relação à condição daquilo que é o mais usual no dia a dia da escola não pode ficar à margem. O que não se pode fazer é deixar de fora as instituições que são especializadas também. Isto é, você não pode fazer uma inserção, portanto, uma inclusão automática e imediata de todos que têm algum tipo de dificuldade de mobilidade, que são cegos, são surdos, têm paralisia cerebral, sem levar em conta que há instituições que têm uma trajetória também. Portanto, fazer uma parceria é difícil. Por exemplo, eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo, uma das maiores dificuldades que se tinha era como lidar com crianças que têm o que se chama de autismo. Porque não há uma estrutura pública ainda que lide diretamente nesse campo. A Prefeitura de São Paulo ela é referência, e já era antes até de eu estar ali, ela sempre foi na área de cuidado com os surdos. Isso é necessário. Nosso país, durante muito tempo, deixou a pessoa com alguma deficiência escondida lá no canto, invisibilizada, como se ela não existisse. Agora, a nova legislação está trazendo a questão, haja vista, que quando o Enem traz esse tema, de repente o Brasil se dá conta que o problema existe. Faz quase uma semana que nós estamos falando do assunto. Isso é importante demais. É um efeito colateral do Enem, mas ele é muito importante porque a gente não esqueça que há outros seres humanos com outros modos de condição de vida e que tem que ser. Agora, a escola, no modo como ela está hoje, ela sozinha não consegue. Ela precisa do apoio das outras instituições. Vila. É isso, o que muito bem expôs aí o Cortella, Foi muito bom colocar essa questão, Porque colocou em discussão um ponto que é considerado de pouca relevância, não é seríssimo e tal. Agora, essa questão de dar as condições estruturais às escolas para trabalhar com esses alunos. Essa é a grande dificuldade da formação de professores qualificados, de ter uma estrutura adequada, de material para esses alunos. Esse é o grande desafio. Então, colocar isso é coisa importante de discutir. Isso é legal, E muitas vezes a gente perde grande parte da nossa vida e do nosso dia a dia discutindo questões que não têm relevância. E essa é uma tarefa que a gente tem de cobrar em época de eleição, já que tem eleição, serve para isso, Para a gente cobrar dos nossos candidatos como é que eles enfrentam questões como essa. O compromisso com a educação num país, com qualquer país é importante. No Brasil é mais importante ainda pelos nossos graves problemas que nós temos. Cobrar dos candidatos agora em 18 para governador do estado, para presidente da República, deputado estadual, federal, senador, que visão ele tem sobre a educação e qual é o compromisso que ele tem com as demandas da educação. E hoje é dia dos nossos comentaristas darem sugestões de livros aos nossos telespectadores. É o Instante JC. Vamos começar com o Vila. Vamos lá, Vila. Eu sugeri um que eu gosto muito do historiador inglês chamado Orlando Figes. No Brasil ele tem alguns livros traduzidos, mas outros não sei porquê. Ele é autor de uma considerada a melhor história da Revolução Russa, que não saiu aqui, chamado Tragédia de um Povo, que é uma obra-prima, que é Orlando Figes e tal. Ele tem um outro sobre stalinismo, Sussurros, a vida familiar na época de Stalin. Tal. Ele trabalha com histórias de família percorrendo o século XX, ainda no czarismo, depois da tomada de poder dos bolcheviques e até o final dos anos 90, quando a crise, ele não chega à queda ao fim da União Soviética em 1991, mas percorre, portanto, todo o domínio bolchevique e tal, um brilhante livro, Sussurros. E a Rússia, a história cultural da Rússia é belíssimo, começa com a fundação de São Petersburgo, por Pedro o Grande, ainda no século XVIII, depois percorre o século XIX, o século XX, e o século XIX russo, em especial, é uma maravilha. É difícil encontrar uma literatura tão brilhante e tão rica como a Rússia no século XIX. É um livraço que envolve literatura, cultura, política, música. É nota 10, de um grande historiador. Cortella.
Nós falamos tanto hoje em Getúlio Vargas que eu quero mencionar o livro de um autor estupendo brasileiro que foi preso pelo Getúlio Vargas e escreveu esse livro na cadeia, em 1936, antes do golpe de 37 que nós levamos hoje, que é o alagoano, o grande Graciliano Ramos. Uma obra dele chamada Angústia. Ele é mais conhecido por Vidas Secas, que também é especial, mas eu acho que essa obra Angústia, que é de 1936, enquanto na cadeia estava, ela lembra algo decisivo, que é a vida de alguém que é pequeno, que se apequena, gente que passa o tempo todo resmungando. É um personagem que é um funcionário público chamado Luiz, que ele, em vez de tomar decisão sobre a vida dele, ele prefere responsabilizar as outras pessoas, né, por aquilo que acontece a ele, e o tempo todo ele reclama, ele resmunga, mas ele não age em nenhum momento. E ali, alguns dizem que ali uma sombra de Dostoiévski, com a obra Crime e Castigo. Não vou contar o final do livro, mas lá no Angústia ele se apaixona por uma mulher, ela se apaixona também por um outro homem que tinha dinheiro, e esse funcionário não tinha. O livro é dolorido, é bonito demais, é uma coisa que só alguém como Graciliano faria. Chama-se Angústia, literatura brasileira de alto nível, de um homem que ficou preso por causa do Getúlio. Muito bom. A ONU teme um novo confronto no Oriente Médio envolvendo antigos inimigos, a Arábia Saudita e o Irã. O cabo de guerra da vez é o Líbano. Hoje, o grupo libanês Hezbollah acusou os sauditas de iniciarem o conflito. Em rede nacional, Hezbollah disse que a Arábia Saudita forçou a renúncia do premier libanês Saad Hariri enquanto ele visitava o país, provocando uma crise política no Líbano. O grupo exigiu a volta imediata de Hariri. O Líbano era governado por uma coalizão entre xiitas, Hezbollah com apoio do Irã, e sunitas, ligados à Arábia Saudita. O governo saudita negou as acusações e ordenou a volta de seus cidadãos que estão no Líbano. O presidente americano Donald Trump, que tem no currículo 5 acusações de assédio sexual, disse hoje que o candidato ao Senado, o republicano Roy Moore, deve renunciar à campanha se as denúncias de abuso forem verdadeiras. 4 mulheres declararam ao jornal Washington Post que foram vítimas de assédio quando Moore era promotor no Alabama há mais de 30 anos. A presidente do parlamento catalão, Carme Forcadell, pagou fiança de 150 mil euros e deixou a prisão hoje. Ela foi presa ontem à noite, logo depois de uma audiência na Suprema Corte de Madrid. Carme foi acusada de participar da declaração ilegal de independência da Catalunha. Outros 5 parlamentares foram soltos na semana passada, também depois de pagar fiança. Em Barcelona, centenas de pessoas marcharam pelo 2º dia consecutivo pedindo a libertação dos políticos. O ex-presidente catalão, Carles Puigdemont, permanece na Bélgica. Em instantes, mais um parque em São Paulo é fechado por causa da febre amarela. Receita Federal quer cobrar imposto sobre o auxílio moradia de juízes. São os nossos próximos assuntos. Na hora de comprar o seu ômega 3, procure confiança. Escolha a marca Sidney Oliveira, ômega 3 com certificado internacional de qualidade. 100% óleo de peixe com EPA e DHA nas concentrações que ajudam a prevenir doenças do coração e auxiliam nas funções cerebrais. Conheça a linha completa de ômega 3, Sidney Oliveira. Qualidade comprovada. E de longe, o melhor preço do Brasil. Sidney Oliveira, a maior linha de ômega 3 do Brasil. Com a Giuliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Giuliana Flores. Eu sou o Rodrigo. É percorrendo o estado e ouvindo as pessoas que a gente consegue entender de verdade o que elas precisam. Essa proximidade nos dá força para vencer a crise e fazer diferente. O
centro de São Paulo é um exemplo. Implantamos a PPP da habitação. O que era espaço vazio virou canteiro de obras. Moradia de qualidade para milhares de pessoas. Tirar as ideias do papel e melhorar a vida das pessoas. É assim que trabalho. Eu sou o Rodrigo e quero fazer ainda mais por São Paulo. Hoje é dia de charme e ostentação no Cinecult. Deve conhecer Gatsby. É meu vizinho. Gatsby? Robert Redford vive um misterioso milionário às voltas com grandes festas e a alta sociedade. Mia Farrow é a garota que desperta sua verdadeira paixão. O Grande Gatsby, filme vencedor de 2 Oscars, com roteiro de Francis Ford Coppola. Nós não nos víamos há tantos anos. 8 anos. Agora em novembro. Hoje, logo após o Metrópolis, no Cinecult. A Receita Federal está de olho nos juízes do Brasil que têm o direito a benefícios como auxílio moradia, mas não recolhem o imposto sobre os valores extras. Além dos salários, os juízes de todo o país têm direito a benefícios como auxílio moradia. É uma gratificação no valor de R$ 4.337 para os magistrados alugarem imóveis. A Receita Federal estuda cobrar imposto de renda dos magistrados que recebem a gratificação, mas têm residência própria na cidade onde trabalham. A mordida do leão seria de 27,5%, mais multa de até 20%. Na interpretação da Receita, se a verba não é usada para o devido fim, ela passa a ser incorporada ao salário. Para quem esteja recebendo auxílio moradia e não paga aluguel, eu penso que seja um rendimento indevido por essa natureza de auxílio moradia. Pode até receber sim, mas como rendimento tributável. Por determinação do Supremo Tribunal Federal, em 2014, o Conselho Nacional de Justiça regulamentou o auxílio moradia e entendeu que essa é uma verba de caráter indenizatório. Para a Associação de Juízes, isso significa que não podem ser cobrados impostos sobre ela. O que a Receita quer, na verdade, é tentar interpretar um direito que está previsto na magistratura a partir de normas que são aplicáveis a servidores públicos, que é um tipo de ajuda de custo, auxílio moradia, que tem natureza completamente diversa e é fixado em leis diferentes. As remunerações variam de estado para estado, mas existem benefícios como auxílio paletó, auxílio laptop, auxílio alimentação e outras bonificações, como auxílio educação para os filhos. São valores que, somados, muitas vezes, superam o teto constitucional de R$ 33.700. No ano passado, só os gastos com o auxílio moradia chegaram a R$ 1 bilhão. Se o benefício fosse tributado, a arrecadação e a multa dariam à Receita 330 milhões de reais. Para esse professor de direito, é preciso ampliar o debate sobre a remuneração do judiciário. Se eles acham que tem de ganhar mais, tem que continuar o debate político no lugar certo, que é junto aos governos, aos parlamentos e justificando a opinião pública por que razão consideram que devem ganhar mais, apesar de estarem no topo da remuneração do Brasil. O Márcio Ramos aqui, Vila, cobrar imposto tem que acabar com esse auxílio. Eu acho que é uma questão, foi muito bem colocada pelo último entrevistado, tem que ter uma discussão política sobre isso. Há um teto constitucional que é dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Tem questões do judiciário que chamam a atenção. Por exemplo, tem um ministro do STJ que me processa, não tem nenhum problema, que eu mostrei o lerite dele, é disponibilizado na rede. Ele ganhou naquele mês R$110 mil, mas eu já identifiquei alguns que ganharam 400 mil, 500 mil, 600 mil em um mês. Só que não é salário, chama-se vantagem eventuais. Eu acho super legal. Só que ele recebeu uns 600 mil, outro recebeu 500 e esse que criou esse probleminha para mim, R$110 mil e tal. Mas é legal, mas não é ético. Quer dizer, eles criam as leis para eles próprios. Então, precisa acabar com isso. O teto é 33,7. E se você olhar no Olerite, essas vantagens, eu citei desse de 500 mil, um outro que recebeu 600 mil, sem imposto de renda. Então, é uma maravilha. Isso tem de acabar. Todos pagam os tributos. A República é o caput do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Parece que a Justiça não leu o caput do artigo 5º. Eu recomendo. É bom, é curtinho. O Nelson Tadeu aqui, Cortella, vão alegar o de sempre, né? A lei. Assim defendem-se os que podem. Então,
nem sempre direito e justiça coincidem. Nem sempre aquele que está na lei é absolutamente justo. Há 150 anos, a escravatura estava na lei também, né? Até alguns anos você podia espancar uma pessoa e isso é considerado parte da educação dela, dentro da escola ou na família. Por isso, uma verba indenizatória, ela tem que indenizar. Ela tem que indenizar aquilo que é uma despesa feita. Se a despesa não foi feita, ela vai indenizar o quê? Então, até um problema mais até de lógica, né? Digamos, daquilo que é hermenêutica jurídica, para usar um termo técnico, do que de outra coisa. De fato, nosso judiciário é muito importante, ele é decisivo para nós hoje no Brasil, mas ele não pode se colocar como sendo um local de privilégio. Há uma diferença entre justiça e privilégio. Mais um parque foi fechado por causa da febre amarela em São Paulo. Dessa vez foi o Parque Ecológico do Tietê, na Zona Leste, onde um macaco foi encontrado morto. Por causa disso, o governo anunciou que vai enviar 2.800.000 doses da vacina contra a febre amarela à capital paulista nos próximos dias. Quase 800.000 pessoas já foram imunizadas desde o final do mês passado, quando os primeiros casos de macacos mortos com a doença foram registrados em 2 parques na Zona Norte. Criminosos atearam fogo em veículos em ataque a um carro forte na zona leste de São Paulo. Na fuga, um homem foi feito refém, mas libertado após o cerco policial. 5 pessoas foram presas. Caminhões e uma van foram incendiados na avenida para atrapalhar a polícia. Parte do carro forte foi destruída. Os bandidos usaram explosivos e até uma metralhadora .50, arma usada em guerras. Houve troca de tiros. Equipes da Polícia Militar foram até uma favela próxima para onde a quadrilha fugiu. Houve novo confronto. Não há informações dos valores levados e se suspeitos foram presos. PMs e agentes carcerários são acusados de vender armas para chefes de uma facção criminosa no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus. Cada arma chegava a custar R$3.000. Pistolas e facões estão entre os objetos negociados e foram utilizados para assassinar rivais da facção no massacre de Manaus, ocorrido no início de janeiro. Na ocasião, 56 detentos foram mortos. 2 presos morreram hoje na rebelião na penitenciária estadual de Cascavel, no oeste do Paraná. Pelo menos 700 detentos estão envolvidos no motim que começou na tarde de ontem. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, a rebelião foi causada por disputa entre facções. 200 presos foram transferidos para outras penitenciárias. A seguir, tubarões atacam um submarino que levava uma equipe de reportagem a 700 metros de profundidade. Aguarde só um instante. Daqui a pouquinho no Metrópolis, que tal comprar obra de arte a preços acessíveis? Sua chance está na Feira Parte. E que tal um bom disco? A Rita Franklin está com um álbum novo na praça, depois do Jornal da Cultura e também ao vivo no YouTube. Selecionadas, atendimento especial, encontros marcantes, onde os grandes negócios acontecem, porque celebrar é preciso. Para nós, churrasco é mais que tradição, é arte. Churrascaria Bento Aragano, a arte de fazer churrasco. Avenida Rebouças, 1001, Jardins. Eu sou o Rodrigo. É percorrendo o estado e ouvindo as pessoas que a gente consegue entender de verdade o que elas precisam. Essa proximidade nos dá força para vencer a crise e fazer diferente. O centro de São Paulo é um exemplo.
implantamos a PPP da habitação. O que era espaço vazio virou canteiro de obras. Moradia de qualidade para milhares de pessoas. Tirar as ideias do papel e melhorar a vida das pessoas. É assim que trabalho. Eu sou o Rodrigo e quero fazer ainda mais por São Paulo. Histórias para compartilhar, pessoas para inspirar. Neste sábado, logo após o Jornal da Cultura, o filósofo, economista e escritor Eduardo Gianetti no Inspira Bebê. Vamos até o telão ler algumas mensagens enviadas pelos nossos telespectadores no Twitter, na hashtag Jornal da Cultura. Leandro Carvalho, o povo colocou lá, né? Votaram que o povo tire. Todo o povo tem um governo que merece. Reinaldo Berto, Maia da Folga, Disseu quer ganhar uma boa aposentadoria e o povo, ó. Diogo Moba, foi pior. A ditadura foi pior. Estado Novo ou a junta militar? Qual ditadura foi pior, Estado Novo ou a junta militar? 30 segundos, Vila, tem como responder? Então, muito rápido, só lembrar que a junta militar ela é feita quando o Costa Silva tem um derrame, então é na primeira semana de setembro, vai até o final de outubro, portanto ela dura cerca de 2 meses. Os 3 ministros do Exército, Marinha e Aeronáutica, foi chamado, apelidado na época de 3 patetas e tal, eles fazem emenda constitucional número 169, que é ultra-autoritária e tal, né? Agora, o regime militar não, o regime militar já é muito mais amplo, 64 a 85 e tal. Eu acho que se fazer a mesma análise que aquele senhor fez sobre o Estado Novo, poderia ser feito sobre o regime militar. Buscar alguma coisa economicamente palatável e tal. Mas qualquer regime que suprime as liberdades não é bom. Portela. Ambas. Não tem. Ditadura é ditadura. Não tem melhor nem pior. Ambas são negativas. Suprimiu liberdade, não dá. Liberdade não vale. Uma equipe de reportagem da rede britânica, BBC News, levou um susto a mais de 700 metros de profundidade no Oceano Atlântico. A equipe estava a bordo de um mini submarino gravando um documentário sobre o fundo do mar quando avistou um grande movimento no meio do oceano. Quando o submarino chegou perto, os tripulantes viram tubarões de mais de 6 metros de comprimento competindo pela carcaça de uma baleia morta. Ao perceberem o submarino, os predadores começaram a bater no vidro da embarcação. Um dos tubarões chegou a empurrá-la. A equipe levou um susto. Depois de alguns segundos, os animais perceberam que o submarino não era uma ameaça e voltaram a comer. Foi a primeira vez que uma cena desse tipo foi registrada por uma televisão. Muito bom, né? Precisa ter coragem. Emoções, fortes emoções. 400 milhões de anos os tubarões estão aqui. Eles sabem o que fazem. Exatamente. Mário Sérgio Cortella, obrigado. Boa noite, obrigado pela participação. Marco Antônio Villa, uma ótima noite para os dois. Obrigado pela participação. E o nosso boa noite vai para a artista plástica australiana Ilma Gore. Ela decorou um vaso sanitário colocado à venda por R$100 mil, o equivalente a R$300 mil. A artista usou 24 bolsas Louis Vuitton para encapar o famoso troninho. Se ninguém comprar, o vaso sanitário vai a leilão. Inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo que acontece aqui no jornalismo da TV Cultura, youtube.com/jornalismo TV Cultura. Um ótimo fim de semana para você e nos vemos na segunda-feira. Boa noite.